Ó, Luiz, aparentemente o pessoal ficou animado. E uma salva de palmas para vocês que estão aqui, gente. Muito bem, parabéns, guerreiros. Quase 7 horas da noite, né? E a gente está aqui no fim desse segundo dia de evento. E aí, então, eu vou pedir para vocês que possam se aglomerar mais aqui perto. Pode ser? Porque é o seguinte... Ó, já tem aqui... Já tem anotado aqui, né, Gustavinho? Isso, ó, do vidro para baixo tem uma cadeira que será premiada. Premiada. Qual será o prêmio, Luiz? Setor B, setor A e setor C. Agora, qual que é, eu não sei. Quem tiver sentado na cadeira que já está anotada aqui, vai ganhar uma caixa de som JBL, tecnologia Bluetooth. Vai ser o sorteio aqui ao vivo, agora. Então, quem tiver sentado nessa cadeira numerada vai ganhar essa caixa de som JBL. E se não tiver ninguém na cadeira, Luiz? Se não tiver ninguém na primeira cadeira, vai estar na segunda. Não, não vai para a direita, não. Já tem outra opção de cadeira, vai para outro lugar. 3 cadeiras aqui anotadas. 3 cadeiras anotadas. Uma no setor B, uma no setor C, uma no setor A. Logicamente, se tiver todo mundo no setor B, vai ser melhor, né? Que é o primeiro a ser sorteado. Setor B é esse aqui do centro, tá bom? E aí já pode sentar. Então, quem já tiver aí, já pode sentar, fiquem à vontade. A gente sabe que foi um dia corrido, foi um dia de muita A ideia era levantar um pouquinho, andar. Eu sei que teve gente que só levantou e sentou no mesmo lugar, né? Mas estava bom também, estava valendo. E nós da Águia, humildemente, vamos tentar dar esse presente, isso, da parte do vidro para frente. Isso, da parte do vidro ali para baixo. Tá no sorteio. Pode ser, tá no sorteio. Tá no sorteio. Você, talvez não, mas... Tô brincando. Tô brincando, pode ficar. E agradecer, né, todo mundo que ficou aqui. Exato. Nós da Águia, humildemente, pensamos nessa dinâmica que a gente sabia que seria um dia pesado, um dia de muitas palestras, e agora o Luiz vai falar de um assunto de compensação previdenciária, um assunto que foi abordado hoje cedo de outra perspectiva. Agora o Luiz vai dar umas palavrinhas. Eu acho que o meu desafio é mais fácil que o da doutora Silvia, né? Muito complicado, reforma tributária, queda de receita. Então, vamos falar de aumento de receita, né? Buscar receita da compensação previdenciária, né? Não sei se minha palestra já está no ponto aí, amigo. Palestra de Comprev. Está aí? Para onde, então, que eu aponto? Se era para cá. Aí, né? Então, tá bom. Então, a gente vai falar de Comprev. Mas antes, eu vou fazer o sorteio, né? Então, vamos lá. Vamos lá para a gente saber quem vai ganhar essa caixa de som. Primeiro, então, setor B, que é este daqui. A fileira C. A, B, C, então é a terceira. O número da cadeira é 7. Quem está na 7? Muito bem. Muito bom. Não. Já foi na primeira. Pode ficar aqui depois, se quiser lá aguardar. A senhora fica com isso daqui, passe no stand da Águia, por gentileza, obrigado. Passe no stand da Águia para a gente anotar os teus dados, para que a senhora possa ganhar. Então, parabéns, obrigado aí pela participação de vocês, obrigado por atenderem o nosso chamado aqui. Então, gente, vamos lá. Falando de Comprev, a gente vai abordar aqui hoje, já tivemos de manhã o Fabiano falando, Forinfo, sistema, tecnologia, identificar, né, pontos de dificuldade no seu RPPS para tentar melhorar a gestão e buscar mais receitas. O enfoque aqui, pelo tema que foi proposto para nós, é falar de estratégia, recuperação de receitas e fluxos operacionais. Então, é mais o enfoque da gestão, enfoque de quem quer ter números, quer ter a visão do todo e como melhorar o seu resultado, tá? E, rapidinho, antes, só mais um pouquinho. Vocês permitem eu tirar uma foto? Senão minha esposa não vai acreditar que eu estava 7 horas da noite, e lá para ela são 8 horas da noite, e nem a minha sócia, né? Ela falou que você estava fazendo até agora lá.
Então, vou tirar aqui com vocês no fundo. Você tira dali para nós, Gu? O Gustavo tira dali para nós, então. Vamos lá. Comprev, compensação previdenciária, eu vou passar rápido, prometo não demorar muito, né? Em dia, final do dia, quase 7 horas da noite aqui, lá em São Paulo, que é meu estado, quase 8, em dia de jogo de Copa do Mundo, né? Então, eu tenho que provar que eu estava, de fato, aqui trabalhando, né? E aí eu vou procurar ser bem rápido, né? Falar de Comprev, vou passar um pouco rápido esses primeiros slides, para que a gente possa ir no cerne aí da questão. Então, compensação previdenciária, só para alinhar, quem não conhece, é aquela recuperação de recursos entre regimes de previdência, entre dois regimes próprios ou entre o regime próprio e o regime geral. Então, já foi falado, quem estava aqui de manhã, quando a gente paga o benefício, nós, RPPS, vamos falar direto, né? RPPS pagando o benefício, né? Concedendo o benefício, e utilizou o tempo de contribuição de outro regime de previdência, nós temos o dever, o direito de ir lá requerer parte desse recurso. Então, é compensação de dinheiro entre esses dois regimes de previdência. Qual o objetivo? Evitar prejuízo entre os regimes. Porque se eu, RPPS, pago o benefício, né? Instituo o benefício e pago o benefício e utilizei o tempo de outro regime, aquele outro regime ficou com a contribuição. Ficou lá com 10, 15, 20 anos de contribuição e aqui eu utilizei só 10, 15, 20 anos. E aí eu tenho que compensar esse eventual prejuízo que ficaria, embora quem assistiu a palestra do Fabiano de manhã, com os números que ele trouxe, ele mostrou que, ainda assim, o RPPS fica no prejuízo, né, quando recupera parte do recurso pelo INSS. Porque a hora que a gente faz o cálculo, né, pelo valor inicial do benefício, aplica aquele percentual que ele mostrou, e o valor tem que ser o menor entre o que o RPPS paga e o que seria no INSS, então, se o valor menor for do benefício do INSS, o RPPS vai ficar no prejuízo, porque vai pagar mais e vai receber menos. Mas evita, né, esse prejuízo enorme, ajusta a contribuição ao tempo do segurado, porque o segurado contribuiu nos regimes, é direito dele, e você traz uma equidade aí no pagamento dos benefícios. E aí a gente tem alguns envolvidos. Quem são? Principalmente os regimes próprios, o INSS, que é quem faz a gestão do regime geral de previdência, e os entes federativos, né, os estados e os municípios, que têm a responsabilidade de manter, né, o sistema funcionando entre esses regimes, operacionalizando, assinando o termo, né, para poder ter o Comprevias, tendo os contratos assinados. O Fabiano trouxe aqui um valor enorme, salvo engano, acho que são 60 milhões de reais em valores de compensação não recebidos por falta de assinatura falta de assinatura do contrato com a Dataprev. Poxa, vamos atrás desse dinheiro, né? É importante. Então, é responsabilidade nossa, do ente. Impacto financeiro direto, a importância do Comprev, recuperação desses valores, que é uma fonte de receita importante para o regime próprio previdência e também uma questão de segurança jurídica. Nós acabamos de ver aqui que alguns municípios vão ter receitas menores no futuro. Receita menor no ente vai gerar economia, vai ter que ter uma economia, pagar menos, provavelmente redução do quadro de servidores efetivos, uma base menor, uma contribuição menor, a RPPS vai ter uma receita menor no futuro. Vamos buscar outras fontes de receitas e o Comprev é uma dessas tão importantes quanto as contribuições. Porém, tem algumas exigências, né? A questão de documentação obrigatória, que tem que ser apresentado, CTC, o mapa de concessão da aposentadoria, o ato de concessão da aposentadoria, além da homologação do benefício pelo Tribunal de Contas. São os 4 principais documentos, além de outros que, eventualmente, o INSS possa requerer. Cuidar com os prazos são importantes
para que a gente possa receber também no tempo adequado. Existe prazo para você dar início ao processo de requerimento, que é depois que o Tribunal de Contas homologa a concessão do benefício. Pode levar 6 meses, 1 ano, 2 anos. Tem a RPPS, que é a nossa empresa, a Águia, da assessoria, em que tem lá ainda benefícios que não foram homologados, com mais de 2 anos, sem homologação, no estado de São Paulo, tá? E aí tem todo esse tempo que vai ficar esperando para dar início ao processo de contagem de tempo de prescrição. Depois disso, tem o prazo de análise. Fiz o requerimento, o INSS tem um prazo de análise. Atualmente, quem sabe qual é o tempo de prazo de análise do INSS após você encaminhar o requerimento? Hoje, em 2026, se vocês fizerem o requerimento hoje, qual é o prazo de análise? 360 dias. Era para estar em 90 dias, mas alteraram a portaria em 2024, permaneceu em 360 dias, tá? Então, é 1 ano praticamente. Então, levou 2 anos para registrar, mais 1 para a análise, são 3 anos, sem receber compensação de um benefício. E se ainda assim você não cumpriu o seu prazo, você está deixando dinheiro na mesa, deixando de receber esse dinheiro. E quanto antes fizer, é por ordem cronológica, quanto antes vocês recebem. Então, é importante cumprir os prazos. E os requisitos formais também obrigatórios para fazer requerimento, juntar toda essa documentação para enviar. E quais são os principais pontos que impedem, ou gargalos que impedem a recuperação, tá? E eu estou trazendo aqui aquilo que a gente identifica hoje nos nossos clientes, enquanto a assessoria que também ajuda os RPPS a buscar a compensação previdenciária. A nossa assessoria é de treinamento, é aquilo que foi falado de manhã também aqui, em que a gente vai orientar o servidor de vocês, o seu setor de compensação previdenciária, a aprender a fazer certo e, a partir daí, ficar independente. Não é uma consultoria que vai deixar o RPPS refém a vida toda. A gente quer orientar, dar condição do seu RPPS e andar com as próprias pernas no futuro. Para isso, a gente vai orientar vocês, tá? E eu falo isso e trago esses pontos, porque além de ser aquilo que é identificado pela nossa empresa, eu já fui gestor de RPPS por mais de 11 anos, 11 anos e 3 meses, precisamente, no estado de São Paulo, lá no município onde eu resido, que é o município de Itu, no interior de São Paulo, né? O nome é pequeno, né, Itu, mas a cidade tudo é grande. Já ouviram falar da fama que Itu tudo é grande, né? E é lá, eu criei o Instituto de Previdência de lá em 2010, final de 2010, fiquei até março de 2022. E aprendi muito nesse período, né, que eu fiquei na Previdência. E hoje eu estou podendo, né, com o maior prazer, compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. Então, a gente tem problemas de cadastros inconsistentes, CTC com falhas. Então, foi falado aqui de problema cadastral na palestra de atuarial, que teve aqui a Luciana falando, problemas sérios, né, que você precisa ter informações adequadas. Ter CTC com falhas, você impede, vai dar exigência. Falta de documentação, posso fazer o requerimento, encaminhar sem documentos? O sistema até, em alguns casos, vai aceitar, ou documentos com falhas. Só que aí vai perder tempo. A hora que bater na análise, vai devolver, dizendo que tem pendência de documentação. Equipe sem capacitação, e entra aqui o nosso trabalho de ajudar vocês a treinarem os seus servidores a fazerem Comprev, ausência de monitoramento. Eu estou acompanhando como está a minha compensação previdenciária, eu estou atento àqueles pontos que prejudicam a recuperação dos recursos, eu preciso acompanhar, tem que fazer monitoramento. E os relatórios gerenciais subutilizados. Às vezes, nós nem sabemos os relatórios que estão disponíveis, estão ao nosso alcance, para que a gente tenha uma visão. Ou, às vezes, sabemos que tem relatório, mas não utilizamos adequadamente. É importante que vocês tenham um fluxo nesse processo de compensação. CTC emitida, após, né, a CTC emitida e foi utilizada para fins de concessão, concedi o benefício,
teve todo o processo de registro, posso fazer o requerimento, faço o pedido, né, registro no sistema o requerimento, faço o pedido da compensação, aguardo a análise técnica e depois tem o pagamento efetivado lá na frente. Isso leva tempo. Eu preciso capacitar o meu servidor, eu preciso ter rotinas. Quem aqui tem, levante a mão, quem aqui tem o manual da compensação previdenciária no seu RPPS? Tem? 1, 2, 3 RPPS? 4? Ótimo. Você, se amanhã, né, eu assessoro diretamente nessa área 2 RPPS, né, para a Comprev no estado de São Paulo. Os 2 casos foi o seguinte: trocou o gestor, trocou a equipe e quem fazia não deixou histórico. E aí está lá, 2, 3 anos sem compensação previdenciária. Parou, ninguém sabe fazer. E aí não houve uma transição, não houve um repasse, não houve um treinamento adequado. Agora você tem que começar do zero, né? Ensinar todo mundo a fazer novamente. Então é importante, se você tem um manual de procedimentos implantado no seu RPPS, você treina, capacita 1, 2, 3 profissionais, ou não, vai ficar na mão de um, às vezes a estrutura é pequena, vai ficar na mão de um, tá bom, mas eu tenho ali um procedimento que traz o beabá. Amanhã saiu, coloca outro funcionário no lugar, meu amigo, estuda esse manual, no mínimo. E ali vai estar descrito qual é a sua função que você tem que fazer. Coloca ele para fazer um outro curso. Enfim, você, no mínimo, tem condições de não parar de fazer a compensação previdenciária. Então, é importante adotar esses modelos. E aí, saber utilizar o sistema Comprev, né? Sistema que está disponível para que a gente possa utilizá-lo no dia a dia, operacionalizando. Então, o sistema ele tem a parte de cadastro, que falei que é importante, ter todas as informações dos segurados muito bem registradas nesse sistema, para não ter problemas na análise. O requerimento é o procedimento formal obrigatório, protocolo, né, de envio da solicitação. Isso tem que estar muito bem formalizado no sistema. Tem a parte de análise, exigências também, e tem os relatórios, tudo isso dentro do sistema. E aí a gente segue algumas etapas, né? Fazer a abertura do requerimento, olhar se tem exigências. Por que é importante isso, né? Eu já estive aí do lado de vocês, como eu disse, e hoje eu assessoro. É muito comum, a gente faz a abertura do requerimento e espera. E uma hora esse dinheiro vai chegar, a gente acha que vai chegar. Só que aí aparece um monte de exigências. Só que eu não acompanho essas exigências. E as exigências vêm com prazo, 30 dias. E aí eu não cumpro esse prazo, esqueço, não dou atenção. Às vezes é apenas anexar um documento ou corrigir um período, né? De um dia, às vezes, de diferença, o INSS aponta. 10.350 dias eu estou pedindo lá. Mas ele tem a documentação que diz que são 10.349. Ele vai dizer, corrija essa informação. Às vezes é só isso. Eu entro lá, corrijo esse dado, pronto, volta o requerimento na fila para pagamento, para finalizar a análise. Então, é importante olhar essas exigências e dar a atenção devida, porque isso vai trazer dinheiro para o meu RPPS. Fazer uma análise técnica muito bem adequada, conferindo todos os dados. Importante, não basta só pegar, tem um processo ali, preciso fazer a análise, pegue o processo, pegue os documentos em mãos, faça a conferência adequada, né, cumpra com o seu dever e finalize o processo de análise. Cuidado com a prescrição. Então, a gente tem prazos prescricionais, como foi também falado hoje, né? Inclusive, foi falado agora há pouco também essa questão da prescrição. Essa prescrição, ela ocorre, né? Você tem direito aos últimos 5 anos. Então, se eu ficar 10 anos sem pedir compensação previdenciária, eu estou abrindo mão de 5, vou receber só os últimos 5 anos. Então, atenção a isso. E quando começa a contar o prazo?
a partir do primeiro dia subsequente ao registro do benefício pelo tribunal. Então, eu, RPPS, que pago o benefício e vou fazer o pedido da compensação, eu tenho que começar a contar o meu prazo a partir do momento que eu recebi a informação do Tribunal de Contas. Quem trabalha com Comprev recebe essa informação todos os anos de forma regular, dentro do prazo? Sim ou não? Né? Às vezes fica no e-mail em que fica na mão de uma pessoa que não cuida do Comprev. Vem lá a informação que está cadastrado no Tribunal de Contas, o e-mail de contato, e chega e fica parada na caixa postal dessa pessoa, e não vai para a área de Comprev, área de compensação previdenciária. É importantíssimo receber o comunicado do tribunal que houve o registro daqueles benefícios, repasse para a área de Comprev, para que eles possam, a partir de então, começar a fazer o pedido do requerimento imediatamente. Quanto mais tempo demorar isso, mais tempo demora a compensação. É importante ter essas rotinas muito bem estabelecidas no seu RPPS. Tá? E o impacto financeiro é brutal, a gente sabe disso. O Fabiano trouxe um pouco de dados, de números do Estado aqui, dos outros estados, né, além do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, Distrito Federal, então ele trouxe informação e são valores relevantes. Então, valores a receber, valores a pagar, eu preciso acompanhar, e isso influencia diretamente no orçamento público. É importante eu ter acesso a esses dados, conhecê-los e utilizá-los adequadamente. E falar um pouquinho dos relatórios, tá? Nós temos, dentro da área de relatórios do Comprev, os relatórios de pagamentos, relatórios que têm os meus processos pendentes e também os relatórios analíticos. Saber utilizá-los é importante. Então, quando que eu vou utilizar o relatório de requerimentos? Por esses relatórios eu acompanho. Quantos requerimentos foram enviados, quantos foram recebidos, quantos estão em análise, quantos deferimentos foram realizados, quantos foram indeferidos ou têm exigências. Eu preciso acompanhar isso no sistema. O sistema me dá essa informação, eu só preciso saber utilizá-la. As exigências, quais são os motivos, a data da emissão, quem é o responsável, qual é a situação. Eu, gestor, estou pedindo para o setor de compensação previdenciária ou para o único funcionário que faz compensação previdenciária, ou não sou eu mesmo que faço a compensação, eu preciso olhar e acompanhar isso de maneira sistemática. A gente recomenda aos nossos clientes, coloque rotinas. Não consigo fazer isso todos os dias, tá bom, então faz isso uma vez por semana. Para e tira uma manhã para cuidar da compensação previdenciária. Não consigo, só consigo fazer uma vez por mês. Tá bom, então faz uma vez por mês. Mas adote esse procedimento uma vez por mês. Todo dia 10 de cada mês eu vou tirar o dia para fazer compensação previdenciária. Então depende da sua estrutura, mas coloque isso como rotina, como regra para vocês, é importante. Olhar os relatórios de análise, os relatórios financeiros. Então, ter uma visão estratégica da compensação previdenciária para o nosso segmento é muito relevante, é muito importante, é dinheiro que entra na veia para o RPPS, impacta o orçamento público, como nós falamos, impacta o resultado atuarial. Nós tivemos aí palestra falando do atuarial e os problemas que a gente vê com as questões que afetam os resultados atuariais, e não ter adequadamente os valores da compensação vai prejudicar o meu relatório atuarial também. Então, é importante eu ter essa visão estratégica em relação aos relatórios. E aqui eu faço uma provocação para vocês, né? Eu sugiro que vocês adotem alguns indicadores. Alguém aqui faz PPA, Plano Plurianual, no seu RPPS? Somos obrigatórios, né? É obrigatório fazer. Quem daqui tem no seu PPA algum indicador em relação à Comprev? Tem? Parabéns, ótimo. É um indicador importante
Coloque o indicador para mensurar se de fato você está evoluindo no resultado. O PPA, eu vou planejar, eu tenho um programa que é para a área de previdência, de benefícios. E aí eu tenho uma previsão de receitas, eu quero ampliar essa receita. Então, coloque metas, coloque objetivos e meça esses objetivos, o atingimento deles, pelos indicadores. Adote indicadores. Então, é mais um indicador para você colocar no seu PPA, além de ser um indicador para a sua gestão. Né? Olhar isso mensalmente, no mínimo, mensalmente. Tá? Ah, não consigo, então, tá, então no mínimo trimestralmente. Mas eu tenho que acompanhar esses indicadores. Tá? Esses indicadores, eles têm a parte operacional, a questão da efetividade financeira e indicadores da base cadastral. Tem uma questão normativa que temos que seguir. Se você olhar, está na portaria 1467 que eu tenho que usar esses indicadores? Não. Está na lei 9717? Não. Está na lei do meu ente federativo? Provavelmente não. Não tem nenhum lugar que vai estabelecer que você deve usar os indicadores. Mas as boas práticas de gestão recomendam que você use indicadores para medir a evolução do teu resultado, mensurar o teu resultado. Só faço isso se eu tiver condições de acompanhar essa evolução por meio dos indicadores. Se antes eu recuperava 50% dos benefícios que eram encaminhados para compensação, e hoje eu recupero 70%, opa, eu estou mensurando que estou conseguindo recuperar mais. Se antes eu arrecadava, em compensação previdenciária, 10% da minha folha de benefícios, e agora eu estou arrecadando 15%, ótimo. Ah, não, eu estou arrecadando 5%, caiu, poxa, olha, alerta, atenção, tome uma atitude, não pode abrir mão de receita. Eu só consigo fazer isso se eu tiver indicadores. Então, é importante medir esses resultados, tá? Então, indicador financeiro, 3, pelo menos, estou trazendo aqui. Acompanhar o total compensado. É olhar no relatório lá do Comprev e verificar o quanto eu estou arrecadando mês a mês de compensação previdenciária, no somatório do ano, comparar um ano com o outro. Está evoluindo, aumentando ou não? Está reduzindo o valor? O que aconteceu se reduziu? O que aconteceu se aumentou o valor? Tome uma decisão. Você só faz isso se você tiver dados, se você acompanhar. Receita do Comprev em relação à folha de benefícios. Quanto a tua compensação representa da sua folha? 2%, 5%, 10%? Não importa qual é esse percentual. Agora, importa esse percentual está sendo maior ou está sendo menor? Ele está crescendo? Estou conseguindo arrecadar mais em relação à minha folha de benefícios? Porque eu concedo benefício, a minha folha aumenta. Se aumenta a folha, eu tenho mais condições de buscar a compensação previdenciária. E aí você também tem que ter esse indicador que diga que você também está recuperando mais, tá? E em relação ao déficit previdenciário também, como que é o meu déficit? Quanto que a compensação representa do déficit atuarial? Esse é um indicador importante e a gente usa isso na hora que a gente olha também a questão do atuarial. Lá o atuário vai ter que prever receita de compensação previdenciária, né? E aí, se eu nem faço ideia quanto representa, como que ele vai estipular isso? Então, ele vai ter que olhar dados passados, né? Então, existe uma métrica para isso, mas aqui é um dado que, se eu tiver, eu entrego para o atuário, olha, está aqui, eu já tenho esse dado do sistema Comprev. Outros indicadores operacionais. Quanto que eu aproveito dos benefícios? O ideal é que eu tenha 100% dos benefícios que tem compensação previdenciária recuperados. O ideal é isso, mas nem sempre eu consigo. Mas qual é a minha taxa? Eu nem sei. Ah, eu recupero só 70%? 60%? Eu tenho que saber. Se tiver abaixo de 70%, opa, não é bom. Acima de 70% já é um pouco melhor. O ideal, poxa, de 90% a 100%. Esse é o ideal. E trabalhar aqueles 10% que eu não estou conseguindo recuperar, mas eu preciso ter
a dimensão do tamanho disso, né? Taxa de deferimento, também a mesma coisa. Quanto dos benefícios requeridos, né, dos termos de compensação requeridos, tiveram deferimento? Quantos foram indeferidos? Ou quantos tiveram exigências, né? Eu preciso saber isso. E se teve muita exigência, ou se teve muito indeferimento, qual a causa? E eu vou tratar na causa. Eu preciso saber desse. Se eu não souber, eu tomo decisão no escuro. E a questão do tempo médio de tramitação também, importante. Se você tiver um tempo muito elevado, vai dificultar mais a tua recuperação. Então, verifique dentro do teu processo. Então, crie rotinas, crie um manual de procedimentos, treine, capacite o seu profissional e comece a acompanhar qual é o tempo médio de tramitação dos processos do seu setor. Verifique se está evoluindo esse tempo, né? Melhorando o tempo médio, ou se não, demora muito para poder finalizar todo o processo, desde a data que eu faço o requerimento até a data que efetivamente eu recebo esse recurso. Cuidar do estoque. O estoque aqui não é estoque do Comprev, é o estoque de benefícios que estão em poder do RPPS. É o estoque do valor total que eu tenho a recuperar em relação à quantidade de benefícios. Nem todos os benefícios têm compensação previdenciária, mas de todos que têm compensação previdenciária, quantos eu tenho parado lá no armário, no meu arquivo, ou no arquivo físico ou no digital? Quantos eu ainda não dei andamento? É só os desse ano aqui? Todos concedidos do ano passado, com registro, eu já fiz o requerimento? Ou não? Nos últimos 2 anos eu não fiz, nos últimos 3 anos eu não fiz. Olha lá, o prazo é 5 anos, para não perder recurso. Então, acompanhe, verifique se esse estoque total está sendo trabalhado. Questão cadastral, né? Índices de inconsistência. A maioria dos problemas de exigências ou indeferimento é porque não tem uma CTC ou porque a CTC está incorreta. O mapa de concessão de benefício que tem a regra, o tempo utilizado, o período, não está consistente. Vínculos previdenciários concomitantes colocados lá para a compensação, isso é problema. Os dados cadastrais divergentes entre o regime próprio e o regime geral de previdência. Então, cuidar da base cadastral sua. Então, eu tenho um indicador para acompanhar isso. Índice de benefício com documentação completa. Ótimo, eu preciso ter aqui 100%. Esse é o meu ideal, né? Todos que eu enviei para requerimento para compensação, não teve inconsistência apontadas. Esse é o ideal. Não consegui isso. Tá bom, mas quanto você conseguiu? Então, vamos acompanhar e mensurar se está melhorando o resultado ou não. E caminhando aqui para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu acho que esse painel gerencial aqui, uma vez que vocês conhecem esses indicadores, eu acredito que esse material vai ficar disponível para vocês, né, depois do evento. Utilizem, né? É uma recomendação que a gente dá. Alguns indicadores, dentre esses que eu falei para vocês, com a meta recomendada. Então, taxa de aproveitamento dos requerimentos feitos. Poxa, 95% ou mais, é o ideal. Não consegui, estou em 80%. Tá, então veja a causa, o que eu preciso fazer para atingir os meus 95% ou 100%. Vou atrás, defina, planeje, põe prazo, põe responsável e acompanhe se de fato eu estou atingindo o meu resultado. Taxa de deferimento de todos que eu encaminhei. O ideal é ter indeferimento de 10% no máximo. 90% ou mais eu quero que tenha deferimento. 100% é o ideal, mas não dá. Mas então tá, vou acompanhar. Agora, se meu índice for de 50%, 40% está muito ruim. Vamos melhorar o nosso processo. Base cadastral, inconsistência cadastral, mesma coisa. As inconsistências têm que ser inferior a 10%, é o recomendável.
Crescimento da receita de Comprev, quanto mais positivo, melhor, ou seja, ano contra ano estou crescendo a minha compensação previdenciária. Tem problemas aqui de não ter orçamento, como foi dito na palestra hoje cedo? Tem, a gente sabe, mas não é problema do seu RPPS, né? Aí é uma questão de não ter orçamento, o INSS reteve e não está repassando, aí é outra situação, mas identifique isso. O que não pode é você ter a receita do Comprev caindo por má gestão no RPPS ou por falta de ação dentro do RPPS. Então, acompanhe. E o estoque de benefícios não requeridos? 0, é o mínimo. Se todos os meus benefícios já foram homologados pelo tribunal, já tenho registro, eu vou ter que deixar todos com o processo de requerimento efetuado no sistema Comprev. Como que eu faço isso? Defina metas, objetivos, responsáveis, coloque prazo e acompanhe, né? É importante você saber qual é esse número do seu RPPS. Então, esses indicadores são importantes e detalhe, apresentem isso para o seu conselho. Se você é da gestão, da parte executiva, coloque como rotina mensalmente demonstrar esse resultado para os meus conselhos, fiscal e o deliberativo, para eles saberem e acompanharem com vocês. Se vocês são do conselho, chame o teu gestor, sugira a ele que vocês implementem esses indicadores e façam o acompanhamento mensal. Eu não consigo fazer reunião mensal no meu RPPS, o conselho reúne a cada 2 meses. Tá bom, então, nesta reunião, verifique o acompanhamento do Comprev. Eu só consigo reunir a cada 3 meses. Ok, então, no mínimo, a cada 3 meses, a cada reunião, vocês acompanhem o desempenho do Comprev. É importante que isso não fique no esquecimento, é importante que vocês façam esse acompanhamento. E aqui os 5 indicadores mais relevantes para a gestão. Então, taxa de aproveitamento, que a gente colocou aquela meta, taxa de deferimento, valor recuperado, potencial não recuperado e o quanto é o impacto desse valor em cima do déficit atuarial. Tá? Fica aqui essa sugestão, essa dica para vocês. E, por fim, alguns passos que também a gente recomenda, principalmente quando tem troca de gestão. Trocou a equipe que faz o Comprev, ou trocou o gestor, o diretor, o presidente ou superintendente, ele vai entrar, como que eu faço? Cheguei agora, não sei como é que está o meu Comprev. Tem que fazer um diagnóstico, fazer o levantamento dessas informações que foram passadas para vocês, busque sanear todos os problemas com as exigências que foram apontadas. Então, trabalhe as exigências. A gente fala, primeiro, não sei o que fazer primeiro, resolva as pendências de requerimento. São os mais fáceis, são aqueles que vão trazer o recurso mais rápido. Cheguei, estou no meu RPPS e não estou recebendo Comprev, estou recebendo pouco. Vai lá, tem um monte de exigência. Em vez de fazer um novo requerimento, porque você não tem braço para tudo, trate a exigência primeiro, porque eles entram na fila antes dos novos requerimentos. Depois você vai fazer os requerimentos novos. Então, trate a correção das CTCs, regularize os vínculos, busque a solução dessas pendências. Coloquem o painel, implante a rotina de acompanhar esses indicadores através de um painel. Gente, é o painel de uma página. Lógico, os indicadores têm várias telas que vocês vão ter que acompanhar, mas se você quiser resumir, você resume em uma página, os 5, 6 indicadores, e demonstra se está evoluindo ou não. Não é uma análise tão complicada, dá para a gente fazer, só precisamos nos planejar para isso. E acompanhamento contínuo, principalmente vocês que trabalham aí na gestão, ontem, na abertura com o Paulo Roberto, quanto hoje, em várias palestras, foi falado da responsabilidade, do papel de cada um com a sustentabilidade do regime próprio de previdência, com o papel de cada um para manter esse sistema sustentável ao longo do tempo. Então, importante, sou da executiva, sou do Conselho Fiscal Deliberativo,
né, adotem esses procedimentos para vocês melhorarem cada vez mais. Então, a adoção contínua desse modelo, por indicadores, posiciona o seu RPPS em conformidade com as melhores práticas do mercado. É um grande diferencial para você. Então é isso, gente. Queria agradecer, parabenizar vocês por ficarem até esse horário aqui junto com a gente. Para quem não ganhou a caixa de som JBL, amanhã nós vamos fazer mais um sorteio da caixa JBL. Então siga a gente no Instagram, passe no nosso stand, preencha um formulário lá de participação. Se você não preencheu ainda, amanhã, depois do primeiro coffee break na parte da manhã, a gente vai fazer o sorteio de mais uma caixa de som JBL. Então vai lá, prestigie o nosso stand, conheça a nossa empresa mais um pouquinho, e a gente está à disposição. O Gustavinho é quem atende o estado aqui de Mato Grosso do Sul, é ele, né, que é a carinha mais conhecida aí dos regimes próprios de previdência, mas estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem em termos de ajudá-los nesse processo de melhoria de boas práticas de gestão previdenciária. Então, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, gente.